Vamos então começar o terceiro capítulo, Namoro. Vamos ver a questão 291 do Livro dos Espíritos. Pergunta: além da simpatia geral, resultante da semelhança, os espíritos se consagram recíprocas afeições particulares? A resposta dos espíritos: sim, como entre os homens. Quando, porém, o corpo está ausente, o laço que une os espíritos é mais forte, porque então esse laço já não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Então, o que ele está colocando aqui? A pergunta qual é? Além da simpatia, né, resultante da semelhança, da afinidade dos espíritos, eles podem se consagrar recíprocas afeições particulares, eles podem se apaixonar, aí não é paixão, eles podem se amar no plano espiritual, eles podem se casar no plano espiritual. Nós vamos ver que sim, né? Aí a vida continua do André Luiz, psicografado pelo Chico, nós temos aqui no canal. Nós vamos ver um casamento no plano espiritual. Então os espíritos estão colocando sim, como entre os homens. Quando, porém, o corpo está ausente, então o magnetismo, né, das energias sexuais, as paixões que são muito ligadas, que são coisas aqui do planeta, estão afastados porque está fora do corpo. O corpo ficou aqui na Terra, está no plano espiritual, está afastado do corpo na emancipação, né, da alma. No plano espiritual nós temos uma visão maior, nós temos um sentido maior, nós temos um esclarecimento melhor no plano espiritual. Então, quando, porém, o corpo está ausente, quando está no plano espiritual, o laço que une os espíritos é mais forte. Esta união é mais forte. Não tem o sexo, mas tem o amor muito mais forte, muito mais consciente do sentimento, né, da afinidade e da parceria entre os espíritos. Porque então esse laço já não se acha exposto, né, esse laço de amor não se acha exposto às vicissitudes, né, às dificuldades, os empecilhos, a diversidade, as mudanças, né, e as diversidades que se sucedem, os revés das paixões que fazem parte aqui do plano físico, do corpo físico. E como nós perdão, como nós já vimos nos nossos capítulos anteriores, o sexo faz parte do corpo físico. Nós somos espíritos, nós não temos sexo. Aí o Emmanuel continua. A integração de duas criaturas para a comunhão sexual começa habitualmente pelo período de namoro, que se traduz por suave encantamento. Então, nós vamos ver o Emmanuel colocando aqui a questão do namoro, a questão do magnetismo, a questão desse encantamento, a questão que normalmente isso acontece na tenridade, né, na puberdade. Então, nós vamos ver que aos 7 anos, quando há o encaixe, quando realmente, nós vamos ver isso no André Luiz e no Emmanuel, né, no livro Consolador, quando o perispírito fica pronto por volta dos 7 anos, aquela encarnação fica pronta, aquele perispírito daquela encarnação está pronto, aí começam a aparecer as tendências, começam a aparecer algumas lembranças. Mas aos 14, quando, através da pineal, os órgãos sexuais todos estão ali em ebulição com seu magnetismo, com seus hormônios, né, modificando o corpo, trazendo instintos, trazendo lembranças do passado, abrindo, né, a pineal abre as antenas, abre campos de mediunidade, de sintonia com afetos do passado, com desafetos do passado, com aqueles que nós temos acertos do passado. Então, nessa fase de 14, 15 anos, que é a idade da adolescência, tá esta ebulição hormonal, né, e de
lembranças, né, de volta de coisas do passado naquele adolescente. É quando o magnetismo se faz mais presente e quando começam os namoros, né? É uma coisa normal, natural do aprendizado. Dois seres descobrem um no outro, de maneira imprevista, motivos e apelos para a entrega recíproca e daí se desenvolve o processo de atração. Aí nós vamos entender que a atração, ela acontece pela ebulição hormonal, ela acontece por sintonia de ideias, de pensamentos, ela acontece por afinidades do passado, né? Espíritos afins, aqueles que já são parceiros, às vezes há várias encarnações, já são parceiros no plano espiritual, se reencontram. Mas também nós temos desafetos do passado. Pessoas que, por exemplo, no passado nós tivemos um relacionamento doloroso, com mágoa, com sofrimento ou para outro ou para nós. Acertos, por exemplo, alguém que se propôs a sublimar, teve um relacionamento difícil, causou muitos danos, causou muita dor, causou muito sofrimento, ou homem ou mulher, não importa, e nessa vida se propôs a sublimar aquele sentimento de paixão, de sexo, para que isso possa se transformar numa amizade, para que isso possa se transformar numa energia maior, e ao se reencontrarem, às vezes muito novos, por falta de educação sexual, falta de entendimento dos processos hormonais da vida espiritual, acabam, pelo livre-arbítrio, tendo um arroubo de paixão, um casamento repentino, uma gravidez fora de hora. São resultados do livre-arbítrio. São resultados do livre-arbítrio. Às vezes as pessoas têm esses arroubos, né? É o livre-arbítrio, acabam tendo um casamento por causa de uma gestação. Aí quando chega aquela pessoa com quem ela realmente tem uma afinidade maior, né, ou é o grande amor da vida que já se estava junto no plano espiritual, quando chega aquela pessoa por falta de raciocínio, falta de análise, falta de um bom aprimoramento, se encontra casado, casada, com filho, com responsabilidades, com outros corações ali ligados a ele. Vamos lembrar, Alcione em Renúncia, ela vem para a Terra para ajudar o Pólux, que na Terra tem o nome de Carlos. Quando eles se encontram, ele está como padre. E aí ela aceita, assume que ele se casou com o Cristo e ponto. Ele deixa de ser padre, ele larga a batina. Quando ela descobre que ele tinha largado a batina, ela vai procurá-lo. E a hora que ela o encontra, ele está casado e ele está com filho. E aí ela diz que ele fique no casamento dele, não saia, não se mexe com o sentimento dos outros. Isso que a gente precisa entender. São responsabilidades assumidas. E tem que aí vir para o plano B. Nós vemos muito bem isso no Renúncia com Alcione. Nós vemos também aquelas paixões, né? Aquela mulher extremamente apaixonada, alucinada pelo marido, engravida, nasce uma filha, que era aquele espírito completamente alucinado, apaixonado por aquele homem que estava ali, que queria renascer. A hora que essa filha nasce, essa mulher arrefece. Não é que ela vai deixar de gostar. Se for amor, ela vai continuar amando e esse amor vai durar. Se for paixão, única e exclusivamente sexual, aí a coisa complica. Porque a paixão, aquele sintoma que estava vindo, era do espírito que estava ali junto, né? Maquinando, fomentando para que os dois ficassem juntos, para que ele pudesse renascer. Nós não estamos falando aqui de casamento de papel passado, não passado, legal, no religioso, não.
Nós estamos falando aqui de magnetismo, energia, compreensão, raciocínio, análise. Então, a hora que essa criança nasce, essa menina vai continuar apaixonada pelo pai. Ou vice-versa, aquele menino que também faz isso com a mãe, quando ele nasce, a mãe vai arrefecer esse sentimento, e o pai vai arrefecer esse sentimento, e esse menino nasce e continua apaixonado pela mãe. São espíritos que estão que estão na órbita, são acertos, são dívidas, são ligações que nós fizemos no passado e que temos que fazer acertos, ou são, às vezes, missões. No caso da Alcione, ela nem precisa vir para a Terra, mas ela não precisa mais reencarnar na Terra. Ela vem em missão para ajudar o Carlos. Mas ela não consegue, no livro a gente vê, ela não consegue se casar com ele, porque ele vai nesses arroubos de paixões, não pensa, não analisa. Já sabendo, já reencontrando com ela, ele larga a batina para poder casar com ela. Como ele não a encontra, ele vai e casa com outra, porque estava na mão, era mais prático. É a libido, é o magnetismo, é a atração sexual. Não raciocina, não pensa a longo prazo. E aí as histórias vão acontecendo, os enlaces vão se formando esses cordões, né, de energia que vão ligando as pessoas a essas situações. O Emmanuel continua: o assunto consubstanciaria o que seria lícito, né, correto, legítimo nomear como sendo abre aspas, doce mistério, se não faceássemos nele as realidades da reencarnação e da afinidade. Por que doce mistério? Porque está tudo ali, desde os espíritos que querem reencarnar, que estão fomentando o encontro dos dois, como as questões de magnetismo, as questões sexuais, que precisam ser muito bem analisadas e estruturadas, né? Porque senão é muito difícil uma pessoa que já se casou, já tem filhos, de repente encontra o grande amor da sua vida. Seu coração dispara, encontra a pessoa que verdadeiramente antes casou por eu queria sair da casa dos meus pais, ou eu gostava da pessoa, o sexo com ela ou com ele era bom, deixa como tá para ver como é que fica. Aí não se mexe com as emoções de outras pessoas. Não se pode permitir sermos usados por outras pessoas. Existem muitas situações, a gente tem que estar sempre muito ligado espiritualmente ao nosso mentor, pedindo ajuda, pedindo conselho, nos mantermos no vigiai e orai, com a razão discernindo, olhando para dentro no autoconhecimento para ver o que realmente a gente sente, quais são nossos verdadeiros sentimentos, nossas verdadeiras intenções, respeitando muito o sentimento dos outros à nossa volta. Inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas, ainda no mundo espiritual, criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em instâncias passadas, ou seja, aquelas que já se acertaram no plano espiritual para se reunirem, vão se encontrar, né? Criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em instâncias passadas, podem ser boas, podem ser ruins, podem ser dívidas, podem ser acertos, né, que no plano espiritual se combinou de se fazer de forma diferente, aqui atabalhoadamente pela libido, pela força da paixão, do magnetismo da atração sexual, acaba enfiando os pés pelas mãos, gerando uma união, às vezes até um casamento por causa de uma gestação fora de hora. Então, criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em instâncias passadas, corações que se acumpliciaram em delinquência passional, pessoas que se juntaram em delinquências,
né, ligações que foram feitas por desrespeito do sentimento do outro, né? Mágoas que criamos em pessoas porque não prestamos atenção no sentimento delas ou no amor, às vezes, que elas têm. A pessoa que ela é amada pelo outro, ela pela sua vaidade, pelo seu ego, ela quer manter aquele amor e ela não sente nada pela pessoa, mas não respeita o sentimento dela. Ela quer manter a pessoa ali, apaixonada por ela, para alimentar o ego, a sua vaidade. Olha como eu sou importante. E isso vão acarretando vínculos, às vezes cruéis. Quem leu a trilogia da Dona Ivone Pereira, que é a história dela, da vida dela, né, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière e Os Dramas da Bretanha, nós vamos ver exatamente isso. Ela muito bonita, né, irresponsável, jogando charme à torta e à direita, porque queria todos os homens aos pés dela. E aí nós vamos vendo as consequências disso nas próximas encarnações. Então, precisa tomar muito cuidado com os nossos sentimentos, mas principalmente com os sentimentos dos outros. Corações que se acumpliciaram em delinquência passional noutras eras, ou almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética. Então é só o magnetismo. O que é o magnetismo? A atração sexual. Tá ali, né, se encontra, um se atrai pelo outro, porque os hormônios estão aflorados, não existe, às vezes, uma educação em casa, na família, para que haja muito respeito com a utilização das energias sexuais. Às vezes os pais só pedem para tomar cuidado para usar camisinha, tomar cuidado para não engravidar, mas e os cuidados energéticos? E os cuidados e o respeito com as nossas energias, conosco, com os nossos sentimentos e os sentimentos do outro? A educação sexual, a educação espiritual, a moral, mas não a moral da sociedade, a moral dos ensinamentos éticos, a moral que existe na nossa consciência dos ensinamentos do Cristo, de amor ao próximo, de não fazer ao outro o que não quer que faça a si mesmo. Isso é primordial, isso vem de casa. Esses ensinamentos têm que ser dados em casa. Por isso, ou almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética diariamente, compartilham as emoções de semelhantes encontros em todos os lugares da Terra. Então, esses encontros acontecem, vai do nosso livre-arbítrio como nós vamos lidar com eles, né, da razão, do raciocínio, do autoconhecimento. E por aí vai. Positivada a simpatia mútua, é chegado o momento do raciocínio. Positivada a simpatia mútua, é chegado o momento do raciocínio. De analisar se aquilo é como se fala paixonite, se é só hormônio, se é só interesses afins. Ela gosta de futebol, ele gosta de artes, o pai dele é amigo do meu pai, a mãe dele é amiga da minha mãe, a mãe dela faz parte do centro, faz parte da igreja, e por aí vai. Então, é o raciocínio, não é a facilidade, não é a acomodação, é raciocínio, é análise. Positivada a simpatia mútua, é chegado o momento do raciocínio. Acontece, porém, que diminuta é ainda no planeta, quer dizer, muito pequeno é ainda no planeta a percentagem de pessoas em qualquer idade física habilitadas a pensar em termos de autoanálise quando o instinto sexual se lhes derrama no ser. Então é diminuto. São pouquíssimas as pessoas em qualquer idade, não é só o jovem adolescente. É o homem e a mulher de 40 anos, de 60, de 70, não importa a idade. É a capacidade de análise, de autoconhecimento, de raciocínio, de razão, de respeito ao outro e a si mesmo. Então acontece, porém, que diminuta é ainda
No planeta, a percentagem de pessoas em qualquer idade física habilitadas a pensar em termos de autoanálise quando o instinto sexual se lhes derrama no ser, né? Quando vem a libido, aflora os hormônios e aí só pensa no prazer, não pensa nas consequências emocionais, energéticas e até físicas de uma gravidez fora de hora. E que tem que ser assumida, porque o aborto é um assassinato. Não podemos esquecer disso. Estudiosos do mundo, perquirindo a questão apenas no lado físico, dirão talvez, tão somente, que a libido entrou em atividade com o seu poderoso domínio. E, obviamente, ninguém discordará, em tese, da afirmativa. Atentos que devemos estar à importância do impulso criativo do sexo no mundo psíquico para a garantia e perpetuação da vida no planeta. Sim, a libido e o instinto é para a perpetuação da vida no planeta. Mas nós não estamos na fase animal, nós estamos na fase hominal, de amor, de respeito, de encontros, para juntos dividirem a vida, formarem uma família, criarem filhos. Isso são responsabilidades assumidas em vidas passadas, no plano espiritual, são dívidas, às vezes, do passado. Nós vamos ver no livro Mensageiros, eu não lembro agora se é Joel ou Clóvis, eu sempre me confundo com o nome. Nós vamos ver um irmão nos Mensageiros, que ele veio com uma missão linda, com a mediunidade dele, né, para criar um asilo, um orfanato. Ele ia ter uma mediunidade de cura para ajudar uma série de pessoas, e ele se incumbiria de criar 6 crianças, que são 6 amigos, que viriam ajudá-lo no trabalho com a casa espírita, com o orfanato e com o asilo. A gente vê que ele, primeira coisa, ele enfia os pés pelas mãos quando ele não aceita a mediunidade e quer de qualquer jeito se livrar daquilo. A segunda, quando ele abandona as 6 crianças, 3 meio-irmãos e 3 enteados do pai dele. Ele pura e simplesmente abandona, não quer saber. Isso é livre-arbítrio. E ele tinha se comprometido no plano espiritual a não se casar, porque ele ia cuidar dessa tarefa, essa missão que ele tinha se proposto. Ele se casa com uma pessoa que ele vai lhe trazer inúmeros problemas energéticos, espirituais, vai ter um filho. Ele estava programado para desencarnar perto dos 80 anos, essa era a programação no roteiro. Ele desencarna aos 40 por causa do álcool e da sífilis. Então nós tem um roteiro? Tem um roteiro, mas nós temos o livre-arbítrio. A gente tem o livre-arbítrio, infelizmente, a gente usa o nosso livre-arbítrio muito mais para enfiar os pés pelas mãos, como a gente diz, enfiar o pé na jaca, do que qualquer outra coisa. É imperioso anotar, entretanto, em muitos lances da caminhada evolutiva do espírito, a influência exercida pelas inteligências desencarnadas no jogo afetivo, que é aquilo que eu estava falando, aqueles que estão à volta querendo reencarnar, aqueles que estão à volta por dívida, por desacertos, por mágoa. Então ele está ali querendo que a gente se junte a fulano, porque aquilo vai gerar sofrimento, vai gerar dor. Então ele está ali influenciando para isso. Às vezes está ali influenciando porque ele quer renascer com aquele fulano, vai usar aquela mulher única e exclusivamente para poder nascer, e o contrário também é verdade, vai usar aquele homem só para renascer. Então todo o trabalho da espiritualidade superior, que também está no plano superior, tentando nos ajudar para que a gente mantenha o nosso roteiro, aquilo que nós nos propusemos a fazer, mas nós temos o condomínio, os nossos irmãozinhos instigantes, que estão ali também, às vezes até para querer renascer também.
ou para influenciar numa união que traga dor, que traga pesar, ou que traga, às vezes, consequências extremamente desastrosas. Nós vamos ver isso nos livros da Ivone Pereira. Nós vamos ver o obsessor ali trabalhando para que aquela união ali fosse a mais dura, mais sofrida, porque o obsessor queria se vingar ali no caso da Dona Ivone, que estava reencarnada. Ela está como Rita, ou Ruth, nos Voragens do Pecado, Célia no Cavaleiro de Lumière e Andréia no Dramas da Bretanha. Referimos-nos aos parceiros das existências passadas, ou mais claramente, aos espíritos que se corporificarão no futuro lá, cuja atuação, em muitos casos, pesa no ânimo dos namorados, inclinando as afeições pacificamente raciocinada para casamentos súbitos ou compromissos na paternidade e na maternidade, namorados esses que então se matriculam na escola de laboriosas responsabilidades. É o que eu estava falando. São espíritos que influenciam, às vezes, para uma gravidez completamente fora de hora, para enlaces que não estavam programados. São influências ali dos irmãozinhos instigantes e o livre-arbítrio, o raciocínio, a ponderação é que vai fazer com que a gente caminhe dentro do bom senso, dentro do autoconhecimento, do vigiar e orar, e que aí nós ficamos mais próximos do nosso roteiro, ou o arbítrio também, que faz com que a gente possa ir pelo instinto, pela libido, e quando vê, já está envolvido numa situação extremamente complicada. Isso porque a doação de si mesmo, a comunhão sexual, em regime de prazer sem ponderação, que é o instinto, né? É só o prazer pelo prazer, vou repetir, isso porque a doação de si mesmo, é a doação de si mesmo, porque é as energias mais sagradas que nós temos. Então, a doação de si mesmo, a comunhão sexual, em regime de prazer sem ponderação, não os exonera, não os liberta, não os livra dos vínculos kármicos para com os seres que trazem a luz do mundo. Nós vemos nesse irmão que eu estava comentando dos missionários, dos mensageiros, né? Que ele se programou não se casar. Além dele se casar, ele ainda tem um filho. Ele é responsável. Ele vai ter ali uma situação, ele vai ter ali uma algema, uma responsabilidade, talvez para várias encarnações. Isso é o livre-arbítrio. Não estava nada no roteiro da vida dele. Então, às vezes, não, se o filho nasceu é porque estava programado. Não. Nós temos livre-arbítrio, nós somos deuses, co-criadores menores, mas somos deuses. Nós não somos fantoches. Não está um destino traçado e a gente está ali só sendo comandado. Absolutamente. Por isso que é importante ler o livro Os Mensageiros para a gente ver a questão do livre-arbítrio. Então, o que ele está dizendo? Isso porque a doação de si mesmo, a comunhão sexual, em regime de prazer sem ponderação, né, sem análise, não os exonera dos vínculos kármicos para com os seres que trazem a luz do mundo, em cuja floração, aliás, se é verdade que recolherão trabalho e sacrifício, obterão também valiosa colheita de experiência e ensinamento para o futuro. Se compreenderem que a vida paga em amor todos aqueles que lhe recebem com amor as justas exigências para a execução dos seus objetivos essenciais. Eu vou repetir. O Emmanuel coloca isso porque a doação de si mesmo, a comunhão sexual em regime de prazer sem ponderação, não os exonera dos vínculos kármicos, lei de ação e reação, é causa e efeito, para com os seres que trazem a luz do mundo, em cuja floração, aliás, se é verdade que recolherão trabalho e sacrifício, obterão também
valiosa colheita de experiência, aprendizado, aprender a amar principalmente, amar incondicionalmente, e ensinamento para o futuro. Se compreenderem que a vida paga em amor todos aqueles que lhe recebem com amor as justas exigências para a execução de seus objetivos essenciais. É o amor que constrói, é o amor que nos impulsiona para o alto. Deus é amor, mas nós não temos nem ideia do que seja esse amor. Nós estamos começando a aprender a amar, nós temos muita paixão, muito instinto. É o amor mesmo, nós estamos começando a aprender a amar. Então nós temos que entender que o namoro é uma fase normal, natural de conhecimento, autoconhecimento, aprendizado, mas de muita responsabilidade, de muito raciocínio, de muito vigiar e orar, para que possamos caminhar dentro daquilo que nos propusermos no plano espiritual. E temos que assumir as responsabilidades que porventura tenhamos que assumir pelo livre-arbítrio, por escolhas mal feitas ou atabalhoadas ou fora de propósito, temos que assumir com amor, principalmente filhos aligerados, com muito amor, com muito carinho, porque eles nos darão experiência, nos ensinarão a amar, nos darão de volta amor. Aqueles que não podem, não querem de hipótese alguma, deem para adoção, mas jamais recorram a um assassinato, a um aborto. Então nós vimos aqui a questão do namoro. No nosso próximo estudo, nós vamos ver ambiente doméstico. O templo, que é o do lar, é um templo, o ambiente doméstico. Veremos no nosso próximo estudo. Até lá!